bem? Paz e graça, amados. Uma boa tarde a todos. Um dia de chuvisqueiro, umidade no tempo, no ar. As pessoas e as mulheres e os homens também, por que não? Para cuidar da casa, estender roupas, secar, deixar o ambiente mais seco, né? Difícil, mas faz parte aí do nosso clima. Bom, nós hoje, fazendo esse encontro aqui entre nós, para falar alguma coisa que também é um pouco polêmico, né? O que nós falamos sobre a fé de cada um, nas suas crenças, nas suas superstições, no que a pessoa traz consigo pela história, da onde se envolveu, da onde esteve, da sua cultura, e também porque nosso país ele é formado por pessoas de diversas culturas, né? Nós temos aqui os nativos, os que são os índios. Depois nós temos os portugueses que vieram desbravando. Depois nós tivemos os negros que foram trazidos para cá. E nós temos também os europeus, né, os alemães que foram mandados para cá, para colonização. Temos os italianos, temos os japoneses. E aí temos várias outras pessoas e etnias, e cada um com a sua cultura, que trouxeram de suas raízes o culto de adoração, o culto de fé, o culto de oração, conforme o entendimento de seus clãs, da onde estavam. Então por isso que tem muita mistura. E nessas misturas aí nós podemos observar e ver que em alguns ambientes tem as misturas de todos esses cultos neles. E para eles, para ter um culto completo, tem que ter tudo aquilo que eles tinham no passado, que as suas famílias trouxeram do lugar do berço, ou seja, das suas raízes. E eu não estou falando e nem vou entrar na questão antropológica, que seria um estudo do homem, da sua formação, dentro da sua existência no passado, cavocando isso aí, nessa ciência, não. Também não vou falar sociologia, e nem teologia, e nem filosofia. O que eu quero trazer para vocês hoje, nesta tarde, que vai ser colocado esse vídeo à noite, conforme nós colocamos ali às 20 horas. Se você vê fantasma, ou se você fala com os mortos, fala com os espíritos, ou se você vê espíritos, se você conversa com espíritos, se você procura alguma coisa junto aos mortos. É essa a pergunta que eu fiz. Em cima dessa pergunta que eu fiz, eu quero dizer para você, com todo o respeito e consideração que tenho por cada um de vocês, por aquilo que eu disse anteriormente, falando sobre a cultura de cada um, sobre as raízes da família, do clã de cada um, sobre a etnia de cada um, e que traz consigo a conservação dessas tradições. Mas eu vou falar aqui algo que é superior a qualquer tipo de tradição, cultura e raiz, que é a fé. E a fé que eu quero mencionar aqui, ela não fica relacionada e condicionada a isto. A fé é uma certeza daquilo que você não vê, e a convicção daquilo que você espera, do imaginário, que vai ser construído, que vai ser executado, porque você está projetando aquilo dentro de ti. E essa fé é depositada em algo que você não vê, mas que você sente. E dentro dessa linha que eu estou falando aqui, que eu trago para vocês, essas informações, relacionada a Cristo. Tudo que eu falo é relacionado a Cristo, porque eu me identifico com Cristo, como cristão. E falando assim, eu não estou falando de religiões, porque eu quero que você se encontre naquilo que você tem como fé, como pretexto, como insinuação, como achismo, como sempre foi assim. Você vê, você sente, você fala, e é uma cultura e você não quer largar a mão disso.
E eu vou trazer alguns trechos narrados nos textos sagrados, né? Trechos narrados nos textos sagrados, que talvez interpretado de uma outra forma, de uma outra maneira, para construir aquilo que se hoje fosse dito que é a fé daqueles que dizem que acreditam nisto. Desconstruindo o que fora construído e querendo construir algo em cima daquilo que já foi colocado como pedra de fundamento. E quando eu trago essa narrativa da pedra de fundamento, a pedra de esquina, a pedra de alicerce, que nós já falamos em outros encontros, essa pedra bitolar que bitola nossas vidas no sentido espiritual em Cristo, essa pedra de esquina é Jesus. E Jesus constrói a vida dele e traz para quem entende e percebe, principalmente ali naquele momento, os apóstolos que estão vendo ele e com ele caminhando. Mas como isso transcende o tempo e o espaço, e a gente chega até nos dias de hoje, essa construção que foi feita de uma forma alicerçada no amor, na verdade e na justiça, sem o misticismo religioso, mas tendo um místico no meio, coisas sobrenaturais acontecendo, mas essas coisas sobrenaturais que aconteciam com Cristo, todas elas eram envolvidas no amor e na graça. Então, amados, a pergunta é: você tem procurado falar com os mortos? Tem visto fantasma? Tem ouvido ruídos? Tem dado muita atenção a alguma fenomenologia abstrata, impalpável, que no imaginário ou no... talvez você tenha achado que tenha escutado ou visto alguma coisa? E que a nossa mente pode construir alguma coisa mentalizando, essas coisas podem acontecer. E que dentro da fraqueza do ser humano, por sua incapacidade de raciocínio intelectual, de fé e de esperança alicerçado em Cristo nessa pedra, ele constrói várias coisas equivocadas e vive na ilusão. E que eu não tenho relação com pessoas que estão perto de mim, que estão vivas. Eu não converso com pessoas que estão perto de mim, que estão vivas hoje. Não tenho um bom relacionamento com essas pessoas, mas elas fazem parte do meu dia a dia. O que eu quero dizer, que muitas pessoas que são assim, que vivem dessa forma, que não têm um bom relacionamento com as pessoas que estão perto de si, consigo, seus familiares, seus entes queridos, mas depois que ausentam-se dessa vida, deixam de existir nessa vida fisicamente e vão ao encontro daquele que é mantenedor dessa existência, que é o dono da vida e da morte, que Deus, que esse Deus supremo, ser, eles começam a querer falar com essas pessoas que a qual ontem estava com ela do lado, mas não conversavam, mas depois querem que ouvi-las para talvez ter um sossego, um descanso, ou um alívio, ou descarga de consciência, ou para ter um refrigério em si, pela questão da saudade. Então eu quero dizer para vocês que muitas coisas que foram construídas pelo caminho com Cristo, o homem na sua filosofia, na sua teologia, na sua arquetipia de construir, tenta construir outros fatos, outras coisas que não estão narrados nos evangelhos e que Cristo nunca mencionou tais fatos. É como Paulo fala: se mesmo um anjo de luz vier falar outro evangelho, a não ser esse que eu anuncio, que com Cristo eu aprendi, que seja amaldiçoado. E o evangelho que nós falamos, que eu falo, que algumas outras pessoas entendem também, é o evangelho segundo Cristo. Então recomendo aqui para vocês, antes de nós entrarmos no assunto, procurar os livros de Caio Fábio,
sem barganhas com Deus, potestades e espíritos. Tem mais outro, Nos Bastidores dos Espíritos, também outro livro. São livros que compêndios, né, que complementam aquilo que é na linguagem de hoje, para que entendam o que está acontecendo e que acontece há muito tempo. E também o livro que ele escreveu, O Espiritismo segundo o Evangelho. Mais uma vez eu quero dizer para vocês, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de movimentos filosóficos e não quero entrar nesse contexto. Eu quero que você se encontre aonde você está e se ache. Pois bem, aí nós temos uma passagem em Mateus 17 que fala do Monte da Transfiguração, que aparece Elias e Moisés, quando Jesus traz à parte para ele João e Tiago e Pedro para estar um momento em oração, e envolto de uma nuvem eles estão resplandecendo em luz, Jesus, Elias e Moisés. E Pedro sai de si naquela visão e pergunta se ele queria que fizesse uma tenda para cada um deles. E não há feito nenhuma tenda. Nenhuma tenda é feita para nenhum deles. Mas tem uma voz que vem do céu. Este é o meu filho amado. A ele ouve. Ou ouve a ele, que é Jesus. Não precisa ouvir Elias, não precisa ouvir Moisés, mas ouve a ele. Aí nós poderia dizer que talvez porque houve no passado isso falado e escrito por Judas no verso 9, né? Do livro de Judas, no verso 9 do Novo Testamento, que fala que o anjo Miguel e Satanás brigavam pelo corpo de Moisés e depois não foi achado a sepultura de Moisés. Daí supõe-se porque ele assim voltou naquele momento. E que Moisés estava ali. E que Elias, em 2 Reis capítulo 2, tinha sido arrebatado ao céu no cavalo de fogo. É por isso que ele estava ali também. Suposições. Uma suposição que eu também posso dizer é que a lei estava ali baseada em Moisés e que as profecias estavam ali baseadas em Elias. E que a confirmação da lei e das profecias estava em Cristo. E Deus fala, ouve a ele. E se fosse assim, os apóstolos tinham dado sequência no culto aos montes, a fazer tendinha e a querer ver as tais visagens. Que queremos ouvir Moisés e Elias. Deus disse, não, ouve a ele. E como é que eu ouço? Aqui dentro. Eu ouço Cristo aqui dentro. Porque no meu coração está gravado essa mensagem da cruz. Pois bem, nós temos na sequência que Jesus, quando reúne os apóstolos em Mateus 10 e Lucas 10, e dá autoridade para eles sobre todo tipo de espírito. Ou seja, essa autoridade é dada àquele que crê. Eu tenho autoridade sobre todo tipo de espírito, sendo ele do bom ou sendo ele do mal. Ele está sobre a minha régia autoridade, porque me foi concedido por Cristo. Como assim? Pois se eu tenho o Espírito Santo, que é só esse Espírito que eu me refiro, o Santo, os outros espíritos que não são santos são imundos. E o Espírito Santo tem o domínio sobre os outros, sendo ele qual for, é submisso pelo Espírito da graça. E essa graça que eu e muitos outros já receberam, quem está em Cristo, de uma forma imeritória, é o que me basta. Nós temos uma parábola em Lucas 16, verso 9, que Jesus dá essa mensagem. Então ouve a ele, ouve Cristo. É a mensagem da parábola do rico e do
Lázaro. O rico e o Lázaro. E o Lázaro, o pobre, que comia os restos que sobravam na mesa do rico. O rico foi recolhido, morreu, né? Foi recolhido ao inferno. E Lázaro foi ao seio de Abraão, foi para o céu. É uma parábola. Não quer dizer que todo pobre vai para o céu, nem que todo rico vai para o inferno. Não, ninguém está julgando e nem está condenando aqui. É uma parábola de Cristo, para dizer que tinha uma separação. E que aí Jesus abre um espaço do momento para que um veja o outro. E aí um dizendo, conversando com o outro, diz, olha, avisa meus familiares, para que eles não venham estar aqui. Primeiramente pediu que molhasse um pouquinho a língua dele, que estava muito quente, muito tormento lá, por causa do calor do fogo. E não tinha possibilidade de Lázaro fazer aquilo. Não tinha possibilidade do rico ir para onde o Lázaro estava, nem onde Lázaro estava, ir onde estava o rico. Um abismo grande o separava, não podia haver esse contato. Nenhum passava para o lado e nem para o outro. Muito menos estar com os outros. Porque aí mesmo a parábola diz, você quer que eu vá falar com os vivos? Já que eles não ouvem os profetas, aqueles que estão pregando, que estão falando, como é que eles não ouvem a esses que estão vivos, perto deles, falando dessa mensagem? Como é que eles vão dar atenção aos mortos? Eles têm os vivos para que ouçam. Não há uma comunicação entre um e outro. Fora disso, é sofisma. E o sofisma é algo que é mentira. É uma falsa verdade. Porque os espíritos impuros se apoderam, se aproveitam deste momento da fraqueza do ser humano, transfiguram-se de pessoas, ou de anjos, ou de vultos, para trazer algo que eles sabem que aconteceu, porque eles têm um conhecimento também daquilo que está acontecendo, que aconteceu. Não que vai acontecer, do que aconteceu e do que está acontecendo. Então, é por aí. Mas como pessoas também falam hoje, abertamente, quando lançam profecias falsas no meio de uma multidão, onde tem 200, 300 pessoas, eu sei que uma pessoa aqui está com problema de estômago, e eu vou dar vou dar duas, vou dar três. A terceira oportunidade para vir aqui na frente, que eu vou revelar. Claro que vai ter uma pessoa com esse problema que vai vir na frente. Mas não é aquela que ele falou aleatoriamente. Isso é espírito de adivinhação. E não procede do Espírito Santo. Nós temos uma passagem que Paulo passa por Filipos e quando ele sai da casa de uma mulher que vendia púrpura, e ali eles aceitam o evangelho, a família aceita, e ele sai dali para caminhar, e aí tinha uma jovem com espírito de adivinhação que falou assim, e que os que estavam com ela ganhavam muito dinheiro devido ao que ela fazia, da adivinhação que ela fazia. Se aproveitavam da situação. E ela disse assim, eis que vejo um homem que de Deus, e apontando para Paulo. Depois falou de novo, eis que vejo um homem de Deus. E Paulo disse, em nome de Cristo, eu ordeno, saia dela. Imediatamente o espírito maligno saiu dela. Entenda que a mentira é tão forte, do espírito mentiroso, que ele reconhece Deus de Paulo, e o Espírito da Graça em Paulo, mas ele faz referência para fortalecer a sua mentira, porque agora ele falando a verdade daquilo que era verdadeiro, aqueles que escutavam iam ter mais fé naquilo que ela dizia, o Espírito que estava nela. Realmente ela falou a verdade. Ia fortalecer o ministério deles em relação àquilo que eles buscavam, a falsidade e o enriquecimento. Aí quebra-se tudo, eles ficam furiosos com Paulo e expulsam Paulo de Filipos, porque eles perderam o lucro que tinham em cima do espírito maligno. Então, quando nós falamos dessas questões aí, as pessoas ficam realmente bravas. E isso tem em vários lugares, né? Congregações enormes aí que fazem isso. Não precisa ser basicamente alguém que diz que cultua o espiritismo, ou a bruxaria, ou
Outros ritos afros não precisa, não precisa. Estão isso dentro de congregações denominacionais que se dizem evangélicas, né? Ou cristãs, e não são. É pessoas que usam a máscara para enganar as pessoas. Mas experimentais, dizer, perguntar de quem tu és, de onde tu veio, se tu conhece a Cristo. E em nome de Cristo, usando o nome de Cristo, para evidenciar esses fatos. Paulo teve esse encontro com Cristo a caminho para Damasco, no capítulo 9 de Atos, de uma forma sublime, que vem uma luz e uma voz que sai no meio da luz, ele fica cego por uns 3 dias, e essa voz que ele ouve, ele crê. E os outros também não viam, mas ouviram a voz e creram. Não era preciso ver, mas ouvir. Hoje o ouvir é pela fé. E como é que vão ouvir se não tem quem fale? Então nós estamos falando porque você creia. E nós não estamos construindo ou desconstruindo, nós estamos mantendo aquilo que já foi construído por Cristo, em cima da pedra ali da esquina, que é Ele mesmo. Agora, a desconstrução que há em cima disso aí, dos que falsificam a palavra, o Evangelho, para distorcer a verdade. Aí criam esses vultos, esse misticismo, que é o misticismo religioso, para as pessoas buscarem no meio dos mortos aquele que vive. Como ali em Lucas 23, se não me engano, Lucas 23, quando as mulheres vão ao túmulo procurar por Cristo e os anjos dizem para ela: por que vocês estão procurando aquele que vive entre os mortos? Não há comunicação. Não há. E quando o primeiro mártir ali, quando é morto Tiago, e Tiago cheio de fé, cheio de amor, eles foram procurar no túmulo dele alguma referência? Não, eles saíram para fazer trabalho ministerial de evangelização segundo o entendimento que eles tinham com Cristo. Quando Estevão, Atos 7, o rosto dele resplandecia, quem olhava para ele via um anjo, que ele como anjo fosse caminhando para a morte e sendo apedrejado. Ele fala as mesmas palavras de Cristo, quando Cristo morre na cruz, ele fala quando está caindo morto, quem segurava as vestes dele era Saulo de Tarso, que depois vem a ser Paulo, na sua conversão, dizendo que para que Deus perdoasse estes que estavam apedrejando ele, porque eles não sabiam o que faziam. Quem foi que cultuou Estevão depois disso? Quem foi dos apóstolos que foi atrás do túmulo dele para fazer peregrinação ou chamar ele para falar para eles aquilo que já estava esclarecido na vida de Cristo, no testemunho de fé, enquanto vivo estava Estevão? Ninguém fez isso. Jesus aparece, sim, ele vem o verbo reencarnado e agora ressuscitado, aparece aos discípulos, aos caminhos de Emaús ali, era Maria era Cleopas, era o esposo dela, eles estavam caminhando para Emaús, conversando, e aí não sabia quem era, mas ele que estava conversando era Cristo com eles, e quando descobre isso, quando ele come peixe e reparte o pão, agora te conhecemos, porque no momento que tu repartiu o pão, e um fala para o outro, verdadeiramente nosso coração ardia quando ele falava. Agora, quando fala no Monte da Transfiguração, que Cristo está ali, vem Moisés, Elias, segundo o escrito, é o Senhor do vivo e dos mortos. Não é eu e você, homens pequenos, pecadores, que vão ter condições de fazer, ou de alguém que se represente ou se apresente, como o demônio se apresentou para Cristo em Mateus 4, ou ofertando coisas para que na tentação que Jesus fosse tentado e cedesse e se ajoelhasse aos pés dele, de Satanás, espíritos. Então, meus amigos, amados irmãos, Atos 16 ali da jovem, né? Espírito de adivinhação, que eu não falei, né? João 20, quando ele aparece a Tomé, que Tomé que tinha que tocar para crer. Ele toca nas feridas, nas chagas, e agora eu creio. E Jesus
transpassa uma parede. Mas isso é um Espírito de Cristo, o Espírito Santo em Cristo, Ele, o ressurreto. Ninguém anda fazendo isto, quem é cristão. Cultuar mortos, conversar com pessoas que já partiram, buscar referências de algo que eu posso conversar com pessoas, ouvindo pessoas aqui, nesse corpo, nessa vida, para dar uma satisfação da minha passagem desse tempo para um outro momento. Amados irmãos, nós temos que ter a consciência de que a nossa mente cria vultos, cria fantasmas e ouve barulhos, porque quer ouvir, porque tem essa vontade, esse desejo. Quer confortar-se em cima de algo e deixa de viver e amar as pessoas que estão perto, porque permanece buscando entre os mortos aquele que vive perto de você. Dá uma resposta, quer uma resposta, vive confusas, fazem paganismos. E agora eu pergunto, como é que está a tua vida dentro da tua casa? Como é que estão os teus negócios? Achando que um corpo dessa matéria tem que morrer quantas vezes para dizer que tem que ter elevado seu espírito para chegar num ápice para dar condições de agregar ao céu. A vida é uma só. Ninguém está dizendo que aqui quem já está condenado ou que já está salvo. Creia você naquilo que você creia. O que nossos encontros aqui que a gente faz é somente de reflexão da parte de Cristo Jesus no caminho com a graça, num fato sublime, tranquilo e mais palpável. Com a certeza, com a convicção de que Ele vive, veio, foi morto, crucificado, ressurgiu dos mortos, e quem crê nele vai seguir a Ele, essa fé, sem buscar referências em espíritos, em mortos, ou escutar algo que fosse que nem Saul, que vai ali escutar a pitonisa e levanta-se um espírito como se fosse Samuel, o demônio prefigurado em Samuel, falando coisas que aconteceria, que estava acontecendo, que supostamente algo aconteceria na frente. E tem muitas coisas que as pessoas somatizam para si e fazem aquilo que foi dito para confirmar aquilo que foi dito, para dizer que realmente isso aconteceu porque foi dito para ele ou para ela. Porque ele buscou aquilo, ele já colocou nele que vai fazer aquilo que foi dito para ele. Então, meus amigos e amados irmãos, não existe uma comunicação de quem está aqui com quem que já foi. Existe o Espírito Santo que fala dentro de você e que revela para você a verdade. E que nesta fé, que eu palpo ela quando as coisas começam a se concretizar na nossa vida e na vida das outras pessoas, buscando a pacificação, o amor, a graça. E mesmo que você possa dizer, tá, mas a pessoa fala de amor, a pessoa fala disso, a pessoa diz que é boa, a pessoa faz caridade. Eu, pela graça que recebi e pela graça que muitos receberam de uma forma imeritória, já faço sem querer justificar-me por esta ação do Espírito que está em mim, mas faço de uma forma normal, tranquila, serena, como assim que quando tenho sede tomo água. Não faço, quem crê dessa forma, dessa maneira, ele não está seguindo uma regra, como se fosse uma bula, ou um cardápio, uma receita. Se não corresponder tudo certinho ali, ele não vai chegar lá. Ele não vai conseguir fazer a receita, fazer o prato, se não seguir todas as regras que estão ali escritas. Como se quem faz caridade para ter